Deus usou uma mulher lá no meu trabalho e ela chegou e falou assim para mim: por que é que tu vai fazer essa cirurgia? Deus não quer que tu faz. E eu no mundo, né, olhei para aquela mulher, pensei assim, pronto, tá me rogando praga. Né? O que a gente vai pensar? Olha a cabeça da gente, né, irmão? Pensei isso, pensei mesmo. Eu não vim aqui para mentir, eu vim aqui para dizer só a verdade. Porque o Senhor me conhece. E eu pensei isso. E eu disse para ela, né? Eu fiquei revoltada do jeito que ela tinha falado para mim. Fiquei. E disse assim para ela assim: ah, é? Deus não quer que eu faça a cirurgia? Olha, quem me dera eu tivesse essa ousadia hoje, né? E eu falei assim, se Deus não quer que eu faça essa cirurgia, então por que Ele não me dá um filho? Só que lembrando, eu não queria ser mãe. Eu queria emagrecer. Eu queria ficar bonita. Para mim, eu pensava assim naquela época. Eu não queria ser mãe. Dito e feito. Mas olha o que eu falei. Eu não queria ser mãe. Mas eu falei aquilo para dar uma cortada na mulher, né? Passados os dias, passei mal, fui no hospital. O que aconteceu, irmãos? Estava grávida. Passei mal, fiz exame, estava grávida. Só que aí peguei o resultado do exame e disse assim para Deus: pronto, vou ficar pior do que eu já sou. Fiquei irada, irmãos. Falei, Deus não me ama mesmo, porque agora eu vou perder o meu sonho de ficar bonita e não vou mais operar. Olha só. Só que passando os dias, aquela mesma mulher que disse para mim que Deus não queria que eu operasse, ela chegou e falou bem assim para mim: mas o que falta para te completar não era você fazer essa bariátrica, era o filho. Você vai ver a alegria que é. E não é que ela estava certa? Eu comecei a amar aquilo, eu comecei a gostar. Eu já ia na frente do espelho, passava a mão na barriga, eu estava feliz demais, irmãos. Só que eu tinha me esquecido que eu tinha dito para o Senhor: pronto, vou ficar pior do que eu já sou, não quero ser mãe. Aí, passados dias, irmãos, comecei a fazer o pré-natal. E o pré-natal, e eu feliz, contei para todo mundo que eu estava grávida. Para o mercado inteiro, porque eu trabalhava no mercado. Contei para todo mundo. Eu chegava lá todo dia, as pessoas perguntando para mim notícia, como é que está o bebê, como é que está, e eu feliz contando, né? Aí, o que aconteceu? Tive um sangramento. Aí, peguei e comentei com algumas pessoas que eu conhecia na época até. E elas falavam, não, é normal, no comecinho da gestação é normal ter sangramento. É assim mesmo. Eu falei, então tá bom, né? A gente inexperiente não sabe. E então eu peguei, passado uns dias a minha médica pediu um ultrassom para mim, para ver como é que tava, né? Fui eu lá fazer o ultrassom, não vira o bebê. Aí o médico falou para mim, não, ainda está muito recente a gestação. Eu peço que você volte daqui uns 15 dias, que a gente vai fazer, já vai poder ouvir os batimentos do bebê. Falei, amém. Daqui uns 15 dias eu volto. E tinha esquecido do que eu tinha dito para o Senhor. Irmão, Deus está falando essa noite. Vigia o que você diz para Ele. Vigia. Porque a gente esquece, mas Deus não esquece. A gente esquece. A gente é errante, mas Deus não. Deus é perfeito. E passados os dias, voltei para fazer ultrassom. Cadê o bebê? Não tinha nada, nem vestígio. Que tristeza, irmão. Aquele médico olhou para mim e falou bem assim, pode chegar em casa, encerra o teu pré-natal que você não está mais grávida. Gente, aquilo dilacerou meu coração, aquilo acabou comigo. Sabe por quê? Porque aí eu fui entender que o que faltava para me completar não era a bariátrica, mas era aquele bebê que eu tinha perdido. E aquilo me doeu, me doeu, me doeu. Eu saí de dentro daquele hospital com meu esposo, ele tinha deixado a moto dele, a gente estava no HU, a moto dele tinha ficado do outro lado da rua, que tem que atravessar, né? Aí eu saí de lá de dentro, falei, não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Se um carro me atropelar hoje aqui, eu tô feliz, porque a minha tristeza era tão grande que nada preenchia o que eu estava sentindo. Saí daquele lugar, fiquei revoltada. Falei, pronto, eu não estava mais usando droga hoje. Hoje eu vou descontar a minha tristeza. Cheguei lá, comprei 2 caixas de cerveja, daquelas de 15 latas, sabe? Porque eu bebia bastante, irmão. Foi Deus que libertou, porque era feio o negócio. Usei cocaína naquela noite, bebi as 2 caixas, falei, ninguém toma. Falei, ninguém mexe na minha cerveja. Falei, hoje eu vou tomar sozinha. Tomei, fumei a noite inteira. Aí ali eu fiquei bem, porque aquilo me confortou. E no outro dia,
que eu estava mal porque eu tinha usado droga e bebido, e porque eu estava mal porque eu tinha perdido o sonho que se tornou um sonho depois que eu perdi. Que tristeza, irmãos. E esse processo doeu. Passado esse dia, eu chegava no trabalho, todo mundo me perguntando do bebê, mas eu já não tinha mais bebê. O que eu ia dizer para eles? A minha ferida estava aberta, estava sangrando, estava doendo, e eu já não sabia mais o que dizer, eu não sabia para onde correr. Eu falei, vou pedir a conta. Vou sair daqui, chega. Eu não sou obrigada a aturar isso, chega. Eu era uma pessoa muito ignorante, sabe? Deus lapidou muito, porque era bem complicado. Eu falei, eu não quero mais. Falei, eu não suporto mais ver essa gente. Falei, eu vou sair daqui e vou trabalhar para mim. E fui trabalhar para mim. As 2 primeiras semanas foi benção. Depois Deus fechou as portas, eu falei, não vendi mais nada. Não vendi mais nada. Por último, é muita história para contar, mas eu vou resumir o máximo possível. Por último, a gente estava num barzinho lá, traficando, bebendo, e foi feita uma denúncia que estavam fazendo isso lá no bar, e fechou, irmãos. Tudo que vocês querem imaginar de polícia tinha lá, até BPFROM. Foi fechado aquele bar. E lá a gente perdeu o nosso único bem, e que não era tão bem assim, que era a moto. A gente perdeu porque, né, estava com os documentos meio errados, ele não tinha carteira e tal. Fechou o bar, levaram tudo. O que estava meio errado, eles levaram tudo. E lá perdi uma moto que, entre aspas, era o único bem que a gente tinha. E passados dias, e eu falei, meu Deus, a nossa vida acabou, nós não tem mais nada, a gente está na falência. Eu falei, a gente precisa ir embora, mudar a nossa vida. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, a gente tinha um último recurso, que era uma casinha lá na cidadezinha de Realeza. E eu falei para ele, vamos embora. Falei, para mim não dá aqui mais, eu não aguento mais sofrer, eu estou cansada, eu já perdi tudo que eu tinha. Eu só faltava perder a minha vida, porque o resto eu já tinha perdido tudo. E então, a gente foi embora. Foi coisa de Deus, irmãos, porque, tipo assim, eu estava orando num dia anterior, no outro dia de manhã eu falei para ele, de tarde nós carregou a mudança e foi embora. A mãe é prova, né, mãe? Foi de manhã, nós decidimos de manhã, de tarde fomos embora. Olha o trabalhar de Deus. Chegando lá na cidade de Realeza, a gente tinha um vizinho lá, e o meu marido logo fez amizade com ele, e ele fez um convite para a gente ir na igreja. E eu pensei, né? Falei, meu Deus, ir na igreja, gente? Oh, Jesus. E fomos, irmão. Não é que nós foi? O marido aceitou de primeira, já eu não estava querendo ir, né? Porque eu estava tão magoada com Deus. Mas a gente foi, irmão, naquele convite. Chegamos lá, Deus libertou o meu marido para a honra e para a glória do nome do Senhor. Foi liberto. E passados-se os dias, Deus queria tratar comigo lá na cidade de Realeza. O meu celular não pegava a torre naquela cidade. Eu não tinha internet naquela cidade. A minha TV não pegava naquela cidade quando eu cheguei. Nada dava certo. Eu não tinha um livro para mim ler, porque o Senhor queria tratar comigo na palavra. A única coisa que eu tinha para fazer era ler a Bíblia ou ligar o louvor lá no celular e cantar. A única coisa que eu tinha para fazer. E os louvores ainda era minha mãe que tinha mandado, que um era: disseram para você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. E não tem mesmo, porque hoje eu estou aqui, glória a Deus. E outro louvor, o qual o Senhor também estava tratando comigo, que foi o meu esposo que me mandou. Eu não sei quem mandou para ele, mas o Senhor falou comigo e hoje eu canto ele. Deus vai honrar você, vai te surpreender. E o que você pediu, Deus hoje vai fazer. E o Senhor fez, irmãos, porque hoje eu estou aqui para contar. E mais, estava eu lá e o Senhor tratando comigo. E eu triste, porque por mais que eu tivesse saído daquela terra triste que eu vivia, eu ainda tinha perdido o meu sonho, meu bebê. E o Senhor estava tratando comigo lá na cidade de Realeza. E eu cheguei na igreja, e aquele foi o dia que o Senhor me encontrou, e Ele falou, hoje eu vou falar com a minha filha. E eu estava em casa, e todos os dias
o meu marido saía para trabalhar, porque o Senhor deu um emprego para ele, e ele trabalhou num posto de gasolina lá. Ele trabalhava da 1h da tarde até a meia-noite. Mas foi o Senhor que deu. Foi um emprego momentâneo, mas o Senhor que deu, porque foi Ele que falou. Amém? Aí, até meia-noite. Ele chegava em casa quase 1h da manhã, porque era muito longe. Muito longe. Até uma bicicleta o Senhor deu para ele, porque o Senhor é bom demais, igreja. Bom demais. E ele chegava meia-noite, parava meia-noite, chegava 1h e pouco da manhã em casa. Então, até ele tomar banho, jantar e dormir, ele acordava quase meio-dia do outro dia. E com quem que eu tinha para conversar? Com Deus. Porque era muito pouco, a gente se via umas 3 horas por dia só, porque o resto era dormindo ou era trabalhando. E então, eu ficava em casa sentado a tarde toda no meu sofá e chorando para Deus e cantando louvores a Deus. E falando para Deus, porque eu tinha perdido. Só que eu tinha esquecido o que eu tinha falado para Deus, né? E comecei a pedir perdão para Deus. E em casa mesmo me reconciliei com Deus, pedi perdão para Deus e voltei para os caminhos do Senhor. Hoje já faz 3 anos que eu estou firme na presença do Senhor e daqui eu não saio nunca mais. E eu estava lá naquele dia chorando e de noite a gente foi no culto, chegou o dia de culto e aquele dia o Senhor escolheu para falar comigo. E eu creio que o Senhor não falou logo de primeira, porque talvez o Senhor ia falar e eu ia ir para casa e ia ficar em casa, achando que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Mas não, o Senhor não fala de primeira, o Senhor não fala quando é que você quer que Ele fala com você. Ele fala quando Ele quer falar. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus e Ele sabe a hora dele falar, porque Ele sabe como que Ele trabalha. Não é da forma que a gente quer. E eu fui várias vezes no culto, o Senhor não falou. O Senhor esperou o dia certo para falar. Porque Ele saberia que eu ia voltar correndo para Ele quando Ele falasse. E eu cheguei lá e eu clamava o Senhor pelo meu sonho perdido. E eu dizia para o Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, Senhor. Está doendo. E eu chorava e eu cantava. E um dos louvores que eu cantava era assim, ó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E era assim que eu cantava para Deus, irmãos. E cheguei naquela igreja, mais uma vez, e o Senhor falou comigo. Eu te vi chorando no sofá, clamando o seu milagre que você perdeu. Mas eu sou o Deus que te trago de volta. E o Senhor, irmãos, falou para mim que Ele trazia o meu filho de volta, porque Ele era o Deus que estava me vendo chorando naquele sofá. Aquele homem não me conhecia, mas o Deus da vida dele, que é o Deus que eu sirvo hoje, Ele me conhece. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E eu sabia que como eu estava firme com o Senhor, na minha casa, eu cheguei e abri a palavra do Senhor, porque eu sabia que o Senhor falava comigo através da palavra. Eu fechei meu olho e falei, Senhor, fala comigo mais uma vez para eu saber que é o Senhor mesmo que fala. E eu abri a minha Bíblia com meu olho fechado e o Senhor disse bem assim para mim. Para que se cumpra a palavra que foi dita pelo profeta, a virgem conceberá um filho e dará à luz, e chamá-lo-ão de Emanuel, porque traduzido é Deus conosco. O Senhor mais uma vez dizendo para mim naquele dia que Ele era comigo, e Ele me deu até o nome do meu filho. Quem conhece o meu filho sabe que o nome dele é Emanuel. E sabe por que é Emanuel? Porque eu sou grata até hoje a Deus, porque Ele me deu. Emanuel é presente do Senhor para a minha vida. Aleluias. Oh, aleluia. O Senhor é fiel, igreja. E mais, lá atrás, tem detalhe. Eu sofria de cisto polimicrocísticos. Muitas mulheres sofrem de cisto policísticos. Mas os meus não era policístico, o meu era polimicrocístico. O médico disse para mim, você tem que tratar, fazer um longo tratamento para você engravidar, senão você não pode. Isso se os teus cistos polimicrocísticos não virarem câncer. É isso que o médico tinha dito para mim. Mas irmãos, eu quero contar mais para vocês. Depois que o Senhor falou comigo, lá na igreja, que o Senhor falou comigo através da palavra dele, fui eu fazer um ultrassom, porque eu queria ter certeza do que Deus estava falando. É como que a gente é rebelde, né? Cheguei lá para fazer ultrassom, irmãos. O médico colocou o aparelho para fazer ultrassom. E o que eu escutei? Tum, tum,
Sabe o que era? Era o coração do meu milagre batendo. E sabe, irmãos, mais... Eu já estava grávida de 17 semanas e 5 dias, 4 meses e pouco, e eu não sabia. Por quê? Porque Deus tinha feito eu emagrecer 15 quilos. Deus é fiel, irmão, Ele trabalha em tudo. Ele trabalha nos mínimos detalhes. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês mais. Sabe os cistos polimicrocísticos? Eles desapareceram. Eu não fiz tratamento, porque quem tratou foi o médico dos médicos. Eu não tomei medicamento, porque quem tratou foi o próprio Senhor. E eu vim aqui nesta noite, eu fui chamada pelo Senhor, assim como Jeremias também foi chamado. Eu pensei que eu não conseguiria, mas quem me chamou é aquele que me capacita, é aquele também que te chama nesta noite e diz, o que pensa que não consegue fazer, sou eu, Senhor, que te chamo. Não temas diante de ninguém, porque eu sou o Senhor para te livrar. Assim como o Senhor operou na minha vida, Ele quer operar na tua também. O que é que tem te impedido de fazer aquilo que o Senhor te chamou? Quantos aqui nesta noite tem chamado para ser levita na casa do Senhor, mas corre do chamado? Quantos aqui nesta noite tem chamado para ser pregador e trazer a palavra do Senhor e não traz, tem corrido do chamado? Oh, aleluia! O que é que te impede de servir o Senhor? E mais eu quero te dizer nesta noite, se você não vir por amor, vai vir como eu vim, bem pela dor. Porque se o Senhor te chamou, Ele faz cumprir. E não tenha medo, porque quem te chamou foi Deus, é Ele quem te capacita. E o Senhor diz aqui, ó, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. O Senhor não quer saber se você é drogado. O Senhor não quer saber se você bebe. O Senhor não quer saber se você fez isso, se você fez aquilo. O Senhor simplesmente te chamou e mais, Ele te conhece. Antes mesmo dEle te formar, Ele te conheceu. O que é que te impede de fazer a vontade do Senhor? O que tem te impedido de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Irmãos, pode até correr, mas uma hora o Senhor te pega. Amém? Irmãos, até aqui o Senhor põe no meu coração para dizer. Se eu falar alguma coisa a mais, não é do Senhor. E eu queria louvar o Senhor com o hino que eu cantava para Ele, quando eu estava passando o meu momento de dor, e no final Ele me honrou. Amém? Se coloca de pé, você que precisa de uma oração e quer vir até aqui na frente, eu queria pedir para os irmãos orarem pela vida das pessoas. Tem alguém nessa noite para aceitar o Senhor Jesus? Tem alguém que quer viver o milagre de Deus na sua vida? Tem alguém que precisa de uma resposta do Senhor? Vem aqui na frente. Eu creio que o Senhor vai operar grandes maravilhas. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Alguém precisa de uma oração do Senhor? Vem aqui na frente. Alguém precisa de um milagre urgente. Alguém precisa de uma resposta do Senhor. Vem aqui na frente, o Senhor quer falar ao teu coração. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Senhor sabe. Aleluia, Jesus. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor, porque Ele é fiel e justo. Aleluia, Jesus. Eu queria pedir para os obreiros descer e orar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou louvar o nome do Senhor. E receba hoje o seu milagre em nome de Jesus. Tenha fé. Eu não faço nada, mas aquele que me enviou faz. Aleluia. Glória a Deus.